Olá, 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 seja bem-vindo aqui à minha casa novamente para as nossas aulas particulares sobre história mundial e um pouquinho de fofoca, é lógico, né? Aí hoje está um calor desesperador, muito, muito grande mesmo, sabe? Eu estou aqui a ponto de enlouquecer. Mas vamos começar a nossa aula, que hoje eu irei falar com você sobre uma das figuras mais interessantes da história. Pois é, um rei da França. Mas não foi apenas um rei da França. Foi um homem que começou com tudo para dar certo, porém deu muitíssimo errado, já que no meio do caminho ele enlouqueceu. Pois é, estou falando nada mais, nada menos do que Carlos VI da França, que começou a vida como Carlos, o bem-amado, lindo, alto, ai, tudo para dar certo, as gatinhas atrás dele. Mas aí terminou a vida como Carlos, o louco, e colocou até pessoas queimadas vivas em um dos bailes, chamado o baile incendiado. Eu acho que deve ser por isso que eu quero falar dele hoje, porque tá muito calor. Eu tava lembrando dessa história, desse baile. Começou com uma festa, pegou fogo, literalmente. Tu acredita? Ai, vamos começar a nossa aula, não é mesmo? Então, eu vou pegar aqui o meu livro. Ai, vocês adoram o meu livrinho, né? Ai, como vocês adoram. E vamos aqui abrir na página de Carlos VI da França. Muitos babados sobre esse rapaz. Carlos nasceu em Paris, primogênito de Carlos V, o Sábio, e Joana de Bourbon. Como herdeiro da coroa, ao nascer recebeu o título de Delfim da França, em dezembro de 1368. Jean Froissart o descreveu em suas crônicas como sendo uma criança alegre, ativa e fascinada pelos grandes feitos militares. Os 4 tios, Duque de Anjou, Duque de Berry, da Borgonha e de Bourbon, guardaram o poder até 1388. Apenas o Duque de Borgonha tinha algum interesse pelo bem público. Em 1380, Carlos subiria ao trono por morte do seu pai, mas tinha apenas 12 anos de idade, e a regência ficou entregue a um conselho chefiado pelos seus tios, João de Berry, Felipe de Borgonha e Luís de Anjou. Carlos se casou em 17 de julho de 1385 com Isabel da Baviera, filha de Estevão III, Duque da Baviera. O casamento foi promovido pelo tio do rei francês, Felipe o Audaz. O noivo de 16 anos de idade ficou tão apaixonado com sua noiva que ele se casou com ela sem o dote ou contrato formal de casamento. A bicha arrasou, hein? Eu acho que ela devia ser linda, linda, linda. Assim, quase tão bela quanto eu, não é mesmo? Você tá dizendo que eu não sou tão bela assim? Olha que vou lhe dar uma lecada na cara. Durante sua menor idade, o país foi assim governado em função dos interesses dos tios. Gente, tio sempre com problema. A única titia que presta é titia Amanda, vocês sabem, né?
que guerreavam frequentemente entre si, sem ter em conta o interesse da França. Aos 20 anos, conseguiu se livrar da influência dos regentes com a ajuda do condestável Olivier de Clisson, inimigo político dos duques de Berry e da Borgonha. Ao mesmo tempo, cresceu o ascendente do seu irmão mais novo, Luís I de Valois, que Carlos fez duque de Orleans em 1392. Agora a parte mais interessante, a loucura. Então, dos 12 aos 20 anos, ele era visto como bem amado, como um rei bonito, um rei que queria o bem da França, um rei que foi maltratado pelos tios. A história estava linda até aqui. Aí começa o que? Loucura, né? Porque menino e o cara vai endoidar? E o cara vai endoidar? Eu acho que ele endoidou. Vamos ler. Em 1392, o episódio de travessia da floresta do Mans marca o início da loucura. Presa de pânico, teve que ser amarrado sobre uma carruagem. No ano seguinte, teve o acidente do Baile dos Ardentes, que confirmou sua doença. Então, o Baile dos Ardentes é o seguinte, eu não gosto de contar fofoca, mas eu vou contar assim mesmo. A rainha decidiu dar uma festa de casamento para uma das suas damas de companhia. Tava tudo lindo, maravilhoso, aquela festa assim, incrível. Mas do nada aparece quem? Aparece Carlos. Carlos o rei, que teve a brilhante ideia, lógico, homens e suas ideias, de chegarem na festa fantasiados de homens selvagens. Eu não sei qual é o babado entre esses reis e fantasias, que se você se lembrar bem, Henrique VIII também se fantasiou uma vez, não foi? Mas enfim, eles gostam de fantasiar. Aí ele se fantasiou, ele e os amigos, de homens selvagens. Ai, que ideia péssima. Aí eu só sei que pra se fantasiar, eles usaram piche e penas de gansos. Pra quem não sabe, piche é uma forma bruta de petróleo, altamente inflamável. E o baile era iluminado por tochas e velas. Uma combinação perfeita. Aí você coloca um pouquinho de pena de ganso, que também é altamente inflamável, e vai os homens lá andando para cima e para baixo. Chega o irmão do rei com uma tocha. Ele achou que tinha pouca vela, chegou com a tocha. Aí caiu fogo em uma das pessoas, uma passou para outra, passou para outra, passou para outra, passou para outra. O rei pegou fogo. A rainha ficou lá, passada, sem reação. Aí uma dama de companhia da rainha tinha um vestido com muitas saias. Ela colocou o rei debaixo das saias do vestido dela, fazendo com que a quantidade de oxigênio diminuísse e o fogo apagasse. Aí ela salvou o rei. Quase que tinha um morte de rei nesse casamento. Aí eu só sei que 4 pessoas morreram, se eu não me engano. Foi um babado, foi uma coisa assim muito doida, sabe? Enfim, confirmou que o rei era doido. Apesar de nunca ter sido particularmente astuto para a governação, fruto de sua educação desleixada, manteve uma personalidade estável até 1392, ano em que Olivier de Clisson sofreu uma tentativa de assassinato, orquestrada pelo duque João V da Bretanha. Para defender a honra do condestável, Carlos organizou uma expedição punitiva contra a Bretanha. Mas, a meio do caminho, sofreu um ataque de demência psicótica, o primeiro sinal de esquizofrenia paranoide que o afetou até o fim da vida. Carlos recuperou sua sanidade, mas por pouco tempo. A partir de então, as crises sucederam-se em intervalos de lucidez curtos e espaçados.
Quando se considerou que enlouquecera, Luís I de Valois assumiu a regência de fato, mas foi assassinado em 1407. João, sem medo, inimigo desde 1404, tentou se apoderar de sua pessoa, dominando o Conselho do Rei de 1408 a 1411, sinal da Guerra Civil dos Armagnacs contra os borgonheses. A alternância deu também lugar a uma sucessão de influências. Durante os períodos em que estava são, Carlos favorecia os conselhos e as políticas do irmão, Luís, mas quando recaía, era o tio Felipe da Borgonha que controlava a França. À medida que os anos passaram, o seu estado geral deteriorou-se, assim como seu casamento. Nas fases psicóticas, Carlos VI revelava ódio imenso por Isabel de Baviera, que tentou atacar fisicamente várias vezes e chegou a praticar tiro ao arco às armas dela espalhadas pelo palácio. A rainha, sem se perturbar, reorganizou a sua vida em torno do cunhado, Luís I de Valois, de quem se disse na época que era seu amante. Era assumido que os filhos de Isabel, nascidos depois de 1396, eram filhos do Duque de Orleans. Que babado! Então Isabel estava assim, tranquila. Ele estava com muito dela. O homem estava doido. Ela disse assim: quem é o rei de fato? O rei de fato é o irmão. Então eu vou dar-lhe um chá de chibiu. Ela disse: eu vou dar um chá de chibiu nesse irmão. Deu chá de chibiu. Entendeu? Virou amante do rei de fato, né? E teve filhos com ele. Menina, que babado! Tá vendo como são as coisas? Os últimos anos do reinado de Carlos VI foram marcados pela segunda fase da Guerra dos 100 Anos e pela invasão da França comandada por Henrique V da Inglaterra, que culminou no desastre da Batalha de Azincourt. Em 1415 foi um ano ruim para a França. Henrique V derrotou os franceses, dizimando a nobreza francesa. As tropas inglesas ocuparam o norte do país. Henrique V de Lancaster aproveita a loucura do rei e as querelas entre os membros do Conselho da Regência, entre os Armagnacs e os borgonheses, e denuncia a trégua assinada em 1396. Desembarca em 13 de agosto de 1415, perto de Harfleur, com 1.400 navios e um total de 30.000 homens. Os cavaleiros franceses, agrupados ao redor da facção dos Armagnacs, vão a seu encontro para lhe cortar a estrada de Calais. Apesar da vantagem numérica, 50.000 combatentes contra 15.000, os franceses sucumbem. Indisciplinados, pretendem atacar a cavalo as linhas inimigas detrás das quais estão os arqueiros ingleses. Os cavaleiros atacam os arqueiros, pesado em armaduras que pesavam 20 quilos, sem poder se deslocar direito num solo molhado pelas chuvas. No pânico, diante das flechas às centenas, muitos cavaleiros caem do cavalo e foram aprisionados. A maior parte dos prisioneiros, uns 1.700, são degolados pelos arqueiros por ordem do rei inglês, que deseja exterminar a facção dos Armagnacs para reforçar seus aliados borgonheses. Os ingleses não os querem vivos para trocar por resgate, como era o costume feudal. As perdas são enormes. Do lado francês morreu 10.000 homens, contra 1.500 do lado inglês. Azincourt é uma das batalhas mais mortíferas da Idade Média. Vitorioso, Henrique V aproveitará para tomar a Normandia. Em Paris, há um enorme descontentamento contra a gente de Bernardo VII, que fez reinar o terror como antes o tinha feito os bourguignons. Em 29 de maio de 1418, violento motim expulsa os Armagnacs. Milhares são massacrados, o próprio conde é cortado em pedaços.
Eles adoravam cortar as pessoas em pedaços, né? O Delfim Carlos acha meios de fugir graças ao Prévost, antigo nome do comandante militar da capital. Com o título de regente, continuará a luta contra os ingleses, atesta do que resta o partido. Paris, sem remédio, se submete de novo aos borgonheses. Triunfam João Sem Medo e seus aliados ingleses. O duque manobra o pobre rei de França, Carlos VI, e sua mulher Isabel. Ao mesmo tempo, inquieto com a pressão dos ingleses, o duque tenta se reconciliar com o Delfim Carlos, que é o filho do rei. O encontro se transforma em drama, pois João Sem Medo é assassinado diante dos próprios olhos do Delfim em Monteral, em 10 de setembro de 1419. O novo duque de Borgonha, Filipe o Bom, querendo vingar-se, não hesita em se aliar com os ingleses. O Tratado de Troyes, que é um tratado babado. Carlos já praticamente não tinha contato com a realidade e estava confinado aos seus aposentos, o que deixou o país entregue às lutas entre João de Borgonha e o conde Bernardo. O poderoso duque da Borgonha, João Sem Medo, e o herdeiro do trono, o Delfim Carlos, se encontraram em 10 de setembro de 1419, sobre uma ponte que atravessava o rio Ione, em Monteral. Ambos desejavam vencer os ingleses, que dominavam a França depois de sua vitória em Azincourt, e já tinham ocupado o ducado de Normandia. João era o chefe do partido borgonhês, o Delfim o chefe do partido de Armagnac. Depois de sangrentas escaramuças, Armagnacs e Borgonhões pareciam dispostos a dar um fim à rivalidade que ameaçava arruinar a monarquia dos Valões, em benefício do rei Henrique V da Inglaterra. Em 19 de dezembro, um Te Deum em Paris celebra a sua reconciliação. Mas os companheiros do Delfim guardam rancor pelo duque, pelo assassinato de Luís I de Valois, duque de Orleans, 12 anos antes. Um deles ataca João Sem Medo com um machado. O assassinato reaviva a querela entre os Armagnacs e os Borgonhões, prejudicando a França e permitindo aos ingleses negociar o infame Tratado de Troyes com Isabel de Baviera e seu marido, o infeliz Rei Louco. Em 1420, Carlos foi trazido a público para assinar o Tratado de Troyes, que deserdava o seu filho, o Delfim Carlos, seu filho putativo, a favor de Henrique V. Morreu 2 anos depois e foi sucedido por Carlos VII, apenas dada a intervenção de Joana d'Arc. Lembra da maravilhosa Joana d'Arc, aquela donzela da França que tinha visões místicas e decidiu salvar a França, e ela fez com que o Delfim, que é filho de Carlos o Louco, Carlos VII, fosse finalmente coroado. Uma mulher consertou esse tratado todinho. Pelo Tratado de Troyes, acertou-se o casamento de Henrique V com Catarina de Valois, filha de Carlos e Isabel, e a subida do casal ao trono por morte de Carlos VI, sem contar com o Delfim Carlos, o filho. Antes, desde junho de 1419, o Delfim escapara de Paris para Bourges, onde convocou a ajuda dos escoceses. Chegaram soldados da Escócia sob o comando do Duque de Albany, do Conde de Douglas e Sir John Stuart. Por 5 anos forneceram ao Delfim o apoio indispensável a que ele assumisse o trono como Carlos VII e resistisse aos ingleses. Com a morte de Carlos VI em 1470, a viúva Isabel, famosa pela ligeireza de costumes, não hesitou em colocar em dúvida a legitimidade do próprio filho. Olha mesmo, ela disse que o filho não era filho do rei, essa rapariga. E reconheceu como rei de França o rei
da Inglaterra, Henrique V, com o qual tinha casado com sua filha Catarina. A França passou a ter 2 reis legítimos. O jovem Henrique VI deduzia sua legitimidade do Tratado de Troyes. Reinava sobre Paris e o norte da França, fazendo-se representar pelo seu tio João de Lancaster. Tem o apoio da Igreja da Universidade do Povo de Paris e é aliado ao poderoso Partido Borgonhês. Quanto a Carlos VII de Valois, apelidado o Pequeno Rei de Bourges, reina apenas sobre o centro e o sul, terras d'Oc. Não tem dinheiro nem apoio, além de alguns arnaques e mercenários de toda sorte. Seus cortesões se querelam até a beira da renúncia, ao encontrar Joana d'Arc em 1429. A guerra entre os ingleses e Carlos VII terminará apenas na Batalha de Castillon, perto de Bordeaux, em 17 de julho de 1453. A querela terá por final a luta entre Luís XI, filho de Carlos VII, e Carlos o Temerário, Duque de Borgonha, filho de Felipe o Bom. A morte do Duque em 1477 e a anexação do Ducado de Borgonha ao Reino de França serão o epílogo. Minha gente, que babado, que babado. Eu gosto dessa história de Carlos o Louco, que mostra como a loucura era algo presente na vida dos reis da Europa. Talvez pelo inbreeding, né? Pelo incesto, não é? É o gene se repetindo demais, DNA sendo trocado entre primos e tios e não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Mas a loucura era muito comum. E Carlos o Bom teve a sua esquizofrenia lá depois dos 20 anos de idade. E mostra também os costumes dos casamentos não monásticos, os casamentos da realeza, como eles eram basicamente negociações. Isabel estava ali, ó, tentando sair por cima, entendeu? Quando era o irmão do rei que estava por cima, ela se relacionou com o irmão do rei. Quando o irmão do rei é assassinado, ela tenta ali uma negociação com Henrique, manda a filha casar com Henrique, entendeu? Ela tá procurando sobreviver. Era uma questão de sobrevivência. Isso tudo traz o background, traz o pano de fundo para entender a importância histórica de Joana d'Arc. O fato que Joana, nessa loucura toda, nesse caos que está a França, Joana d'Arc, uma jovem donzela, uma menina que é mística, consegue fazer com que organizar os exércitos franceses, consegue trazer esperança para o povo e consegue fazer com que o rei, de fato, da França, né, o filho do rei, Carlos VII, seja coroado. Gente, isso mostra o poder incrível dessa mulher, que no final das contas foi traída pelo seu próprio povo e traída por membros corruptos da Igreja Católica, que terminaram por queimá-la viva. Tu acha que babado? Ai, é muito babado, muita confusão, né? Mas aí outro dia a gente conversa sobre a história de Joana d'Arc, tá bom? Então, eu espero que você tenha uma noite maravilhosa. Durma com os anjos e sonhe com todas as realezas europeias.